essa Resolvidas de Biologia, Ciências Médicas. Sejam muito bem-vindos. Como disse para vocês, meu nome é Leandro, sou professor de Biologia há 16 anos. Há 16 anos trabalhando com vestibulares, Enem. Há 16 anos trabalhando com a melhor formação possível para você arrebentar numa prova de vestibular. Se você chegou até aqui, seja bem-vindo. Esse é o que a gente chama de Resolvidas de Biologia. Né? Cada curso a gente resolve 100 questões de algum vestibular. Essa daqui é da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Então, muito massa essa universidade. Essa primeira aula, né, se você chegou até aqui, você sabe que ela é gratuita. Meu gato, cara, pulando alucinadamente ali. Essa aula é gratuita. Vou falar um pouquinho sobre o vestibular das Ciências Médicas, o que mais cai, e vou resolver com vocês 10 questões para vocês entenderem como funciona o curso. Se você achar massa, se você achar legal, você pode comprar o restante do curso. Tem mais 90 questões macetadas, super bem resolvidas, super detalhadas sobre o que você precisa saber, né, deste vestibular das Ciências Médicas. Beleza? Então, um prazer tê-lo comigo. Meu nome, como eu disse para vocês, é Leandro Luz, sou professor, sou biólogo formado pela Universidade Federal de Lavras e estou aqui para te ajudar a conquistar essa vaga no vestibular. Beleza? Então vamos começar, pessoal, falando um pouquinho das Ciências Médicas. É uma puta de uma universidade aqui em Minas Gerais, talvez a melhor ou uma das melhores universidades privadas de medicina. Então, se você vai entrar nas Ciências Médicas, tenho certeza absoluta que você vai estar muito bem servido. Viu aí, Ciências Médicas, pode mandar pra gente o jabá, que ele já tá feito aqui. De fato, uma puta de uma universidade. Tem vários ex-alunos que estudaram e estudam nas Ciências Médicas e são só elogios à universidade. Mas a gente está aqui para falar do vestibular das Ciências Médicas, né? Se você chegou aqui, né, possivelmente você está querendo se preparar melhor para esse vestibular. Então, como é que você vai fazer aí para ficar igual a alegria aí do Divertidamente, curtindo pra caramba a sua aprovação das Ciências Médicas? Bom, vou mostrar aqui para vocês um gráfico sobre os assuntos que mais caem no vestibular das Ciências Médicas. Então, peguei os últimos anos, com a ajuda, né, de um programa chamado Super Professor. Então, agradeço essa galera, não tive, né, esse trabalho todo hercúleo de pegar questão por questão e anotar do que ela falava. Mas você tem aqui, ó, os principais assuntos que foram abordados nos últimos anos das Ciências Médicas. Então, você tem aqui basicamente 4 assuntos que dominam a prova das Ciências Médicas. São eles: fisiologia, né, o curso de medicina, né, é óbvio que a gente esperava mesmo fisiologia, principalmente humana, tá? Eles botam aqui animal, mas basicamente humana. E genética, 37, 36 questões cada uma. E aí depois a gente tem citologia com 24, ecologia com 24. Então nós temos aqui, ó, o grosso da prova de biologia. Se a gente olhar aqui esse gráfico, né, dá para a gente até ver melhor porque ele coloca aqui as porcentagens. Então, fisiologia humana 20%, genética 19%, já temos 39%. Depois entra a citologia, né, 42%, 52% e ecologia 55%, 65%. Ou seja, 65% da prova de ciências da natureza, ela é basicamente o quê? Fisiologia. Ela vai ser a parte de fisiologia, ela vai ser a parte de genética, citologia, ecologia. É o basicão que você precisa saber para ir bem nessa prova. Não tem outra coisa que você tenha que estudar mais. Alguns conteúdos passam com muito menos frequência, caem com muito menos frequência. Você pega ali Origem da Vida, 1%.
Pega ali educação sexual, tudo bem, importante para a vida, para você, né, transar com responsabilidade e tal, mas 1% apenas. Histologia, que é um assunto que costuma cair muito em outras universidades, nas ciências médicas não é tão frequente assim. Reino animal, os protistas, menos ainda. Então, não que você não vai achar a questão, por exemplo, de zoologia, você vai achar, mas é pouco frequente, então a chance disso aparecer na prova de ciências médicas é muito, muito baixa. O que a gente espera que caia nas ciências médicas? Fisiologia humana, né? Anatomia e fisiologia, genética, citologia e ecologia. Vocês vão ver que isso chove, aparece muito, muito nas provas, tá? Então essas são as principais questões. Uma outra coisa que a gente trata quando a gente vai olhar o vestibular das ciências médicas, vocês vão ver que é um vestibular classicão. Ele não inventa, né? É um vestibular muito parecido, por exemplo, com o FUVEST, com o Unicamp, com a antiga UFMG. Então, é um vestibular que tem características muito clássicas. Aquele vestibular clássico, com questões gerais, pode ter uma ou outra questão que aprofunda um pouquinho, mas ele quer saber se o aluno sabe o básico daquele conteúdo, né? E isso acaba sendo relevante e importante, né, quando a gente vai falar de ciências médicas. Então, você que está se preparando para a FUVEST, está se preparando para a Unicamp, tá se preparando usando alguns vestibulares mais clássicos, sabe? Alguns vestibulares do Sul, que são muito clássicos. Você tá se preparando muito bem também para as ciências médicas. Não tenha dúvida disso. Vestibular difícil? Não é dos vestibulares de medicina, não é o mais difícil. Mas você precisa dominar com clareza os conteúdos mais básicos dessa prova. E aí, por isso que eu tô aqui, cara. É por isso que eu tô aqui. É para te ajudar nesse ponto. Beleza? Então aí nós vamos seguir nessa aula aqui, nesse módulo, com 10 questões resolvidas. Então, como é que a gente resolve? Cada questão resolvida, é óbvio que eu vou trazer conteúdo para você. Você não vai simplesmente corrigir, saber o gabarito, isso aí tem no site. Eu vou te dar o mapa do tesouro, o mapa da mina. Beleza? Então vamos começar aqui, ó. Vou começar com a nossa primeira questãozinha aí da resolvidas de biologia, né? Vamos começar com essa questão aqui, ó, sobre membrana plasmática. Olha só, lipossomos são pequenas vesículas formadas por bicamada de fosfolipídios que se organizam espontaneamente em meio aquoso, como representado na figura abaixo. Devido ao fato de possuírem características muito parecidas com as membranas, aliás, com a membrana celular dos animais, essas vesículas são comumente utilizadas como carreadores de fármacos no tratamento de doenças. A própria... alguns medicamentos, né, vão usar essa estrutura lipídica, né, com a própria vacina da Covid. Da Pfizer, por exemplo, usa essa estratégia. Este arranjo característico dos lipossomos é possível porque os fosfolipídios apresentam uma natureza específica. Basicamente, ele vai perguntar qual é essa natureza. Que natureza é essa? Né, ele quer saber a alternativa que corresponde a essa característica. Então, pessoal, vamos lá. Ó, vou mostrar aqui para vocês usando a minha mesa. Então, olha só. Quando a gente fala de membrana plasmática ela é formada por uma cabeça de fosfolipídio, aliás, de fosfato, e 2 ácidos graxos ligados. Simplificando, tá? Estou simplificando aqui. Então, o que acontece? Essa parte de cima aqui, é uma parte polar. Ou seja, ela interage bem com outras substâncias polares. Né? Açúcar, vários íons, própria água. E essa parte de baixo aqui são os ácidos graxos que vão interagir bem com moléculas apolares. Então a gente diz que o fosfolipídio ele interage bem com uma parte polar e uma parte apolar. Sacaram? Então tem uma parte que interage bem
polar, a outra interage bem com apolar. Como é que funciona isso na membrana? Vamos lá, ó. Membrana plasmática, o que a gente vai ter? A gente vai ter os fosfolipídios aqui, organizados. Oh, que beleza, hein? Organizados da seguinte maneira. De vez em quando vocês vão ouvir uns barulhos aí. Ou é meu cachorro, ou é minha gatinha. Eles ficam zanzando aqui. Eu acho que alguma bateu ali a cabeça no vidro. Mas vamos ver aqui, ó. O que acontece? Essa parte polar da membrana, a gente observa que ela está voltada tanto para a parte do meio extracelular quanto do meio intracelular. Então, nós temos aqui, ó, os fosfatos em contato com o meio extracelular e com o meio intracelular. E o meio da membrana, ele é basicamente apolar. Então, o que significa isso? Substâncias apolares, como oxigênio, atravessam facilmente a membrana. Então, você pegar, por exemplo, o O2 lá no pulmão, ele consegue atravessar isso aqui facilmente. O oxigênio consegue fazer isso facilmente porque boa parte da membrana é apolar. Agora, moléculas polares não conseguem fazer isso. Por isso que elas vão depender de uma ajudinha das proteínas. Então, essa daqui é uma proteína que a gente chama de proteína canal. É uma proteína integral, ela atravessa completamente a membrana. Então, por exemplo, moléculas polares, como a própria água, vão precisar usar, né, essa proteína para fazer essa passagem. Ela consegue ultrapassar isso aqui graças a essa proteína. Por isso que a gente diz que a membrana celular ela tem permeabilidade seletiva, porque ela escolhe o que está entrando. Ela escolhe por quê? Porque tem proteínas específicas para fazer o transporte. Então, são essas proteínas específicas que vão fazer esse transporte. Então, graças a isso, a proteína consegue selecionar o que, de fato, né, está entrando ali na célula. Beleza? Então, o fato da parte externa da membrana, tanto em contato com o meio externo quanto com o meio intracelular, isso é polar. Tá? Interage bem, igual um detergente, né? A parte do detergente que interage bem com a água. O meio é apolar, interage bem com gordura. Então, se a gente volta lá na questão, olha só, assinale a alternativa correta que representa a característica molecular do fosfolipídio. Então, ela é o quê? Ela é apolar, hidrofóbica, anfifílica ou hidrofílica? Ela é anfifílica. Porque uma parte dela interage bem com a água, a outra parte interage bem com o lipídio. É basicamente isso que acontece. Uma parte dela vai interagir bem com a água, a outra vai interagir bem com o lipídio. Beleza? Tranquilo? Sigamos. Ó, questão número 2. Né? Lê o texto e tal. Quando certos fagos infectam uma bactéria... Já vamos falar do que é esse fago aqui. Mas quando certos fagos infectam uma bactéria, eles integram seus genomas aos dela. Então, o que significa isso? Vamos tentar entender. Quando a gente fala de fago, primeira coisa, fago significa vírus, ok? E os vírus que infectam bactérias são chamados de bacteriófagos. Então, eles são chamados de bacteriófagos. Eles vão infectar, né, uma bactéria. Primeira coisa que a gente precisa entender. Vírus, ele tem algumas características muito marcantes. Então, quando nós falamos de vírus, nós estamos falando de, primeira coisa, organismos acelulares. Vou mostrar um negócio para vocês. Bom, pessoal, vou mostrar isso aqui para vocês. Ó. Isso aqui é um componente básico dos vírus, né? O vírus tem material genético, o DNA ou RNA, e em volta dele a gente vai observar uma cápsula de proteína que a gente chama de capsídeo. Alguns vírus, além do capsídeo, ainda tem um envelope, né? Um material
fosfolipídico, né, que ele roubou da célula que ele invadiu por último. Então, basicamente, o vírus é acelular. Muita gente considera que o vírus não é um organismo vivo justamente por não ter célula. Eu considero um organismo vivo porque, apesar de não ter célula, o vírus ele tem inúmeras outras características de seres vivos, como, por exemplo, composição química, capacidade de reprodução, evoluem e algumas outras características mais. Vou chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó. Essas espículas que o vírus vai utilizar, olha só que interessante, ó. Essas espículas, elas são utilizadas, isso aqui é do HIV, isso aqui é de um bacteriófago, são proteínas que o vírus utiliza para reconhecer a célula. Então, o vírus, geralmente, ele é muito específico. O vírus ele afeta apenas um tipo de espécie ou pouquíssimas espécies ali dentro daquele grupo. Né? São raros os vírus que infectam inúmeras espécies. Né? Essa é a especificidade do vírus. Né? É importante que a gente saiba disso. O vírus é muito específico, tá? E aí, o que acontece? O vírus pode desenvolver dois tipos de ciclo nas bactérias, pensando nos vírus de bactérias, que é o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Qual que é a diferença básica entre eles? Olha só, o que a gente chama de ciclo lisogênico é o ciclo mais de boa para a bactéria. A gente vai notar o seguinte, a bactéria ela é infectada com o vírus esconde o seu material genético nela, mistura o material genético ao dela, e aí o que ele vai fazer? Toda vez que a bactéria se reproduzir, todas as vezes que a bactéria se dividir, ele vai lá e se divide também. Né? Então, todas as vezes que a bactéria ela se dividir, o vírus vai e se divide também. Então, isso é uma vantagem, porque o vírus consegue infectar inúmeras bactérias dentro daquela população. Tá? Ok? Agora, pode acontecer desse mesmo vírus... Espera aí, megatitas aqui, espera aí. Pode acontecer desse mesmo vírus assumir o controle metabólico da célula. Então, pode acontecer do vírus assumir de fato o controle metabólico da célula e aí se reproduz e causa a morte da bactéria. Isso é o que a gente chama de ciclo lítico. Então, ó, ciclo lisogênico não mata a bactéria, o ciclo lítico mata. Essa é a diferença básica. Então, quando a gente vai voltar, quer ver? Ó? Voltando aqui na questão, olha só que bacana, que interessante. Ó. Essa questão aqui... Eita, peraí, deixa eu voltar aqui. Esta questão, ó, em relação aos fagos, é correto afirmar que podem fazer um ciclo denominado lisogênico. Verdade, é aquele que não mata a bactéria. Não vai matar. São células que infectam outras células. Não, o vírus não é célula. Servem de alimento para as bactérias. Não, o vírus não serve de alimento para as bactérias. Parasita as bactérias. E podem infectar células humanas. Bacteriófagos são muito específicos. Eles afetam apenas células bacterianas. Ok? Então, essa é a diferença aí desses diversos tipos de vírus. Beleza? Ó, continuando aqui, deixa eu abrir aqui, deixa eu voltar, continuando. Tá legal aí? Tá curtindo a correção? Tá achando massa? Esse jeito da gente corrigir. A gente vai corrigindo e lembrando conceitos. Ok? Percebam que até agora a gente falou sobre membrana, falamos sobre vírus, tudo dentro daquilo que era esperado das questões que mais caem na prova. Beleza? Olha essa questão aqui, essa questão maravilhosa, né? Doença é um trem que cai bastante, tá? E as ciências médicas, uma coisa legal das ciências médicas, que eu pago o pau mesmo para os caras, é que é um vestibular bastante contextualizado. Os caras contextualizam muito esse vestibular com coisas que estão acontecendo nesse momento. Então, tivemos a pandemia, os caras meteram várias questões de vacina, de vírus,
né, de outras doenças que causaram pandemias. Então isso é muito legal. Essa é uma delas, olha só. Quando a humanidade se depara com algo terrivelmente perigoso, uma resposta comum é usar isso contra os outros. Pô, o ser humano é foda, né? A peste não é uma exceção. O primeiro uso documentado da peste como arma foi em Cafa, em 1346, então, né, as grandes epidemias ali do século XIV, quando o exército que cercava Tartar catapultou os corpos das vítimas da praga sobre as paredes da cidade a fim de infectar seus habitantes. Os caras é muito filha da mãe mesmo, né? Ó, isso foi usado mais recentemente pelo exército japonês na Segunda Guerra Mundial. Eles lançaram potes de porcelana cheios de pulgas infectadas pela praga em cidades chinesas, o que causou milhares de casos de praga. É foda. Então, ó, nós estamos falando aqui de uma doença grave pra caramba, que é a peste. Então, nós estamos falando aqui de peste. Beleza? Vou abrir aqui um negócio para vocês. Bom, aqui, ó, olha só. Isso é uma representação da peste, né? Apesar dessa máscara ser uma representação tardia lá da grande praga de Londres do século XVII, né? A maior pandemia de peste bubônica ou pneumônica aconteceu no século XIV na Europa. A gente está falando de uma doença que tem um negocinho muito interessante chamado de vetor. Moçada, prestem muita atenção aqui, que isso aqui, ó, papai vai explicar para vocês, ó, o que é o vetor. Vetor é quem transmite a doença. Então, quando a gente fala de vetor, a gente está falando em quem está transmitindo a doença. Então, transmite o parasita. O mosquito da dengue é um vetor, ele não causa a doença. Ele transmite a doença. Essa é a diferença mais marcante. Okay? O agente etiológico, o agente causador, é quem causa o problema. Então, nesse caso aqui da peste, nós estamos falando que o agente transmissor é a pulga desse cara aqui, ó, do rato. Pulguinha do rato transmite essa bactéria. Então, esses são os vetores, né? Porque o rato, se ele te morde, ele também pode transmitir, ainda que seja menos comum. Mas principalmente a pulga, ela transmite. Transmite quem? O agente causador, que é a bactéria. Bactéria chamada a Yersinia pestis, que é uma bactéria batizada em homenagem a esse cara aqui, ó, esse russo chamado de Alexander Yersin. A peste bubônica, também chamada de peste negra, porque as mãos e os pés ficam enegrecidos. E surgem vários bubões pestosos, né? Vários linfonodos incham, arrebentam. O indivíduo acaba morrendo, né? Alguns dias, semanas depois. Essa doença, ela dizimou um quarto, né? De um quarto a um terço da população europeia do século XIV. No século XVII, matou um quarto da população de Londres, matou 100 mil pessoas nos arredores de Londres. Então nós estamos falando de uma doença super séria, né? Causou a maior pandemia até hoje conhecida, né? Pelo menos 75 milhões de pessoas no século XIV morreram com a peste. Então a peste hoje, ela é muito menos comum, ela não acabou, primeiro porque a gente sabe direitinho como se transmite ela. A gente tem que lembrar que durante muito tempo acreditou-se que a peste e outras doenças eram transmitidas por miasmas, né? Nuvens de cheiro, um fedor danado, aquilo era a forma de se transmitir não só a peste, uma série de outras doenças importantes. E hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Hoje a gente sabe que tem ali um vetor transmitindo a peste, transmitindo a bactéria causadora da peste, ok? Hoje, graças ao uso de antibióticos, é menos comum esse tipo de doença, que a gente consegue tratar com sucesso os pacientes. Então, voltando aqui a questão, ele vai perguntar do agente causador. O agente causador é o agente etiológico, é quem causa a doença. É uma bactéria. Então, bactéria é unicelular, procariota. Só bactérias iárquicas são procariotas. O resto todo
né? Bicho, planta, fungo, alga, protozoário, todo mundo é eucarioto. Tem a célula com núcleo, complexa, grande. A célula bacteriana é simples, sem núcleo. Ou seja, procariota. Tranquilo demais, né? Questão número 4. Os radioisótopos são elementos químicos que são usados para marcar moléculas em uma célula. Assim, o destino dos átomos e moléculas celulares pode ser monitorado. No laboratório de microbiologia da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, foi realizada uma pesquisa utilizando o cultivo de bactérias do gênero Pseudomonas sp na presença de citosina marcada radioativamente. Assinale a alternativa correta que indica a biomolécula marcada pelo radioisótopo após o período de incubação de 48 horas das bactérias citadas acima. Ô, gente, falou de citosina. Citosina é uma base nitrogenada. Base nitrogenada tá onde? DNA, pelo amor de Deus, né? Questão dada essa daí. Lembrar que a citosina, assim como a adenina, timina, guanina, são bases nitrogenadas. Que, inclusive, no DNA, por ser uma molécula que a gente diz que é uma molécula de fita dupla, né? Pelo menos na maior parte dos organismos, essas bases vão se parear. Então, vamos lembrar do pareamento? A pareia com T. A vai parear com T. E G vai parear com C. Lembrando que A com T, né, adenina é uma purina, timina é uma pirimidina. As purinas são bases com 2 anéis. As pirimidinas têm um anel só. Ok? Deixa eu só tirar de novo aqui, ó. Gatinha! Enquanto guanina, que é uma purina, né, ela vai parear com a citosina, que é uma pirimidina. Só lembrar, mano, de Agnaldo Timóteo. Se você não estudou com esse macete, sinto muito, você estudou muito errado. Agnaldo Timóteo, AT, e Gal Costa, GC. Lembrando que no DNA, isso aqui é uma regrinha que a gente chama de regra de Chargaff. Se tem, por exemplo, 20% de adenina, se tem 20% de adenina, você espera que o DNA também tenha 20% de timina. Então, se tem 20% aqui, vai ter 20% aqui. 20 mais 20, 40. Faltam 60, que você vai distribuir entre G e C. 30 para cada um. Então, às vezes, você tem apenas um dado, no caso da adenina, e a partir desse dado que você tem, você consegue chegar ao dado que você precisa ali, da guanina, da citosina. O mesmo não acontece com o RNA, porque o RNA é fita simples. Questão 5. Cara, a questão 5, eu acho o vestibular da Ciências Médicas um vestibular interessante. Atualizar, tá, isso é foda pra caramba, isso é massa. Mas, cara, tem umas questões que não tem muito a ver. Essa é uma delas. Espécie, população, diversidade genética, tem um fluxograma aqui, né, meio estranho, meio diferentão, né? A gente não sabe bem o que tá rolando ali. É correto afirmar que a diversidade genética... Pô, vamos ver a questão antes da gente falar mal. Ó. Aumenta a riqueza de espécies dentro da população. Primeiro, que população o quê? População é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então, esse é um detalhe relevante, importante. Aqui a gente tem uma população da mesma indivíduos da mesma espécie. Então, a letra A já corta porque tem jeito de se aumentar a riqueza de espécie dentro de uma população. Você aumenta o número de indivíduos da mesma espécie. B. Favorece os indivíduos da espécie que formam comunidade. Comunidade é um conceito que engloba várias espécies. Então, por exemplo, essa é a gatinha. Olha, por exemplo, nós dois formamos uma comunidade, ó. Felis catus e Homo sapiens. Então, nós somos uma comunidade aqui, tá? Agora, quando eu falo só do grupo dela, é uma população. Só da espécie dela, é população. Comunidade, várias espécies. População, uma espécie só. Então, também está errada a letra B. Independe da ação dos fatores abióticos. Pô, lógico que depende. Imagina, clima,
né? Umidade, luminosidade, pH, tudo isso influencia. É um dos fatores preponderantes para a inter-relação no ecossistema. A Júlia não entende muito bem essa questão. É a letra D, mas conceito foda que tá ali, não sei. Mas aí fica a letra D e um desejo de que a universidade não cometa mais o sacrilégio de botar questões de ecologia mal feitas como essa daqui, tá? A ideia até que é interessante para mostrar o seguinte: quanto maior a diversidade genética, melhor é para a população, ela consegue se interrelacionar melhor com outras populações, lá. Mas não entendi muito bem o porquê disso. Mas vamos lá. Leia o trecho a seguir e responda as questões abaixo. O metano na atmosfera continua a aumentar. A atmosfera contém hoje 2,5 vezes mais metano que continha antes da Revolução Industrial. A quantidade ou abundância aumentou acentuadamente de 1984 até 2000, cresceu ligeiramente de 2000 a 2007 e aumentou rapidamente de 2007 a 2020. A cada ano o nível segue um ciclo, mais baixo durante o verão no hemisfério norte e mais alto em dezembro de 2020 e inverno no hemisfério norte. Cite, já não é para explicar, não é para relacionar, é para citar. Citar é só citar. 2 fontes de liberação desse gás na atmosfera. Primeiro, vamos tratar do seguinte. Quando a gente fala de citar citar algo, né? Nós vamos citar algo. Pessoal, citar algo, citar, né? Pô, só cita o negócio, não precisa explicar. 2 fontes de liberação desse gás na atmosfera. Deixa eu dar uma dica para vocês. Quando você, dica de graça, né, nessa aula gratuita. Quando você for fazer uma questão, estiver pedindo para você citar 2 coisas, você não vai citar uma ou 3, você vai citar 2, ok? Você vai citar exatamente aquilo que foi pedido. Segunda coisa importante, quando a gente fala de prova aberta, discursiva, esqueça a resposta completa, pelo amor de Deus. Você não vai botar 2 fontes de liberação desse gás na atmosfera, lá. Pô, o cara tá querendo corrigir, pô, já tá cansado, não irrite o corretor. Não irrite, seja sintético, não sei nem, acho que é isso que fala, né? Seja objetivo, seja claro e conciso na sua resposta. Vale lembrar que numa prova tão concorrida como essa das ciências médicas, muitas vezes é a sua maneira de responder e não o que você respondeu que vai determinar a sua entrada na universidade. Ok? Então tem que ficar esperto com relação a isso. 2 fontes de liberação de metano. Metano é liberado quando a gente tem decomposição de matéria orgânica, lixão, por exemplo, aterro sanitário. Tudo isso elimina metano, ok? Você pode citar o peido do gado, gado mu, tá? Você pode citar o peido do gato, do gado que está liberando muito metano, né? Isso acontece de fato. Você pode citar, por exemplo, atividades vulcânicas. Tem várias formas da gente compreender essa liberação. 2 consequências do aumento desse gás para o planeta. Primeira consequência é aquecimento global. O CO2 e o metano contribuem de forma muito importante para o efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global. Lembre-se que o efeito estufa é um efeito natural. O aquecimento global, não. O aquecimento global, ele é uma intensificação do efeito estufa. Mas meu professor diz que é cíclico, é natural. Não, cara, não vá nessa onda. O aquecimento global é antropogênico. É isso que a imensa maioria dos cientistas considera hoje. É um processo antropogênico, ok? É um processo causado pelo ser humano, basicamente pelo ser humano, tá bom? Então, você pode colocar o aquecimento global e lembrar que esse gás é inflamável. Então, o excesso de metano pode provocar explosões, como, por exemplo, em aterros controlados, né, que não tem drenagem desse gás.
C, o nome de mais 2 gases que também geram a mesma consequência para o planeta. Isso em termos de aquecimento global. Você pode citar o CO2, você pode citar CFC, você pode citar compostos, né, óxidos de nitrogênio, que também tem basicamente a mesma consequência. E por fim, uma consequência positiva no tempo geológico que foi propiciada por esse gás. Eu acho que eles estavam querendo falar do CO2, tá? Mas dá para a gente encaixar no metano. O aquecimento do planeta em termos geológicos, tempo geológico são milhões de anos. Tempo ecológico, né, um tempo mais curtinho, ok? Em tempo geológico, isso promove ali um aquecimento do planeta, permite a vida como a gente conhece. Obviamente, o excesso de carbono na atmosfera que vai ser problemático, ok? Em determinados níveis é até importante, positivo. Tá bom? Continuando aqui, ó. Questão 7. Cara, falou de metano na questão anterior, essa aqui tá falando de aterro sanitário. Então, observem aqui, ó, o aterro sanitário. Você tem uma parte em preparo, onde vai ser jogado o lixo. À medida que a decomposição rola aqui, o chorume, que é aquele líquido preto que sai do lixo, ele vai ser drenado e vai ser tratado, tá? Então, você tem uma captação do chorume. Então, ele não contamina o solo, que existe uma camada impermeabilizante. Essa camada impermeabilizante aqui, geralmente é uma manta de PVC. Você tem o dreno do chorume, ok? Você tem um dreno do chorume, ó, saída do chorume para a estação de tratamento. E aí você tem a cobertura do solo. Então você vai ter cobertura do solo, então não atrai pragas e tal. E por fim, o gás que é liberado, o metano. Lembra que eu falei? Metano liberado na quebra, decomposição de matéria orgânica. O metano ele vai ser drenado. E geralmente está com fogo no metano, tá? Não é usado para produção de energia. Eu acho uma pena, mas geralmente é isso que eles fazem. Eles queimam. Você pode ver ali o foguinho em cima de um aterro, ok? Com base nas informações presentes na imagem e seus conhecimentos, é correto afirmar: letra A, o gás produzido não pode ser usado como fonte de energia. Lógico que pode, cara. Nós estamos falando de metano. Óbvio que pode. O mau cheiro é de tamanha proporção que afasta urubus e pequenos animais. Não, não tem mau cheiro. Você está cobrindo o lixo. Ocorre uma... Óbvio, o urubu seria atraído. Ocorre uma aceleração da contaminação dos lençóis freáticos. Não, porque tem camada impermeabilizante. E D, o líquido produzido pode ser utilizado como fertilizante se não contiver metais pesados. Verdade. A gente vai tratar esse chorume, ele pode ser usado. A água pode ser de reuso, né? O que sobrar pode ser usado como fertilizante. Então é importantíssimo a gente entender que, do ponto de vista ambiental, o aterro é sensacional, porque em larga escala é a maneira da gente lidar com o lixo de forma mais bom, vou forçar aqui na palavra sustentável, ok? Sustentável. Tranquilo? Chegando ao fim aí dessa nossa aula de inauguração do curso. Então espero que você esteja gostando e compre o nosso curso, né, de resolvidas. Olha, eu estou corrigindo 10 questões, você ainda vai receber mais 90. Pensa só. Eu falando de 90 questões corrigidas. Cara, nem a mãe faz isso pelo filho. Nem a mãe. Ó, leia o trecho a seguir da seguinte reportagem. Corais no litoral norte estão sofrendo branqueamento em massa, alertam pesquisadores. O evento, resultado do aumento de temperatura da água, foi registrado em recifes desde o norte da Bahia até o Rio Grande do Norte e pode matar as colônias por completo. O fenômeno do branqueamento ocorre pela perda das zooxantelas, algas simbiontes que vivem nos tecidos dos corais. Com estresse térmico, elas são expelidas, mas o coral continua se alimentando e pode sobreviver e recuperar as zooxantelas. De acordo com as alterações ambientais abordadas no texto, assinale a alternativa correta. Então, deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês que eu acho bacana.
Olha só, quando a gente fala de CO2, a gente tem que ter em mente o seguinte: a liberação principalmente de CO2, tá? De CO2 traz duas consequências diretas para o planeta. Primeiro, um aumento de temperatura. Quanto maior a quantidade de CO2, maior vai ser o aumento de temperatura do planeta. Isso já está mais do que provado, tá? A gente teve aí nos últimos 10 anos os 9 anos mais quentes da história registrados. Ou seja, a nossa concentração de CO2 aumentou muito ao longo do tempo. Nós saímos de 0,028% lá no início da Revolução Industrial e hoje, né, estamos tendo essa aula, nós temos 0,041%. Isso aqui, para quem não domina muito matemática, é um aumento significativo de mais de 40% na concentração de CO2. E a temperatura do planeta também está subindo. A gente percebe anos mais quentes. As médias de temperatura têm aumentado significativamente no mundo inteiro, tá? Então essa é a primeira coisa. E é isso que vai provocar a morte das zooxantelas, ok? As zooxantelas, elas vão morrer quis desenhar aqui a morte das zooxantelas, que são as algas que vivem dentro dos corais. Coitados, morreram, foram pro saco, arrasta para cima. Mas tem uma outra consequência que muitas vezes a gente não se dá conta. Quanto mais CO2 na atmosfera, olha que coisa, quanto mais CO2 na atmosfera, maior a acidez. Esse CO2 ele vai reagir com a água, ele vai ser difundido para a água e vai reagir com a água, formando ácido carbônico. Então, olha só, vai formar ácido carbônico, H2CO3. Isso aqui vai provocar um aumento, né, de acidez. Então, você vai ter aqui um aumento de acidez. E essa acidez corrói o esqueleto calcário dos corais. Então, cara, não é fácil ser coral no mundo hoje, né? Primeiro, você tem um problema sério, que é o branqueamento pela morte das zooxantelas. E depois você tem um aumento de acidez ali você tem um aumento de acidez da água que provoca a corrosão do esqueleto calcário desses bichos. Então, um problema atrás do outro, né? Então, olhando aqui para a questão, olha só. Vamos olhar para a questão aqui, ó. O branqueamento exclusivo do litoral brasileiro. Não, nós estamos falando de aquecimento global, não é aquecimento brasileiro. B, o branqueamento dos corais é devido ao aumento de temperatura da água dos oceanos, até aí tudo bem, interrompendo a relação simbiótica estabelecida. Oh, que lindo! Então, ó, aumentou a temperatura, morre zooxantela. Eita, peraí, gatitas. Fica aqui, ó. Vai morrer zooxantela. E sem zooxantela, essa relação está comprometida. Essa relação está comprometida. Então, essa relação comprometida é prejudicial para todo o ambiente. Aí as outras são ridículas, né? As estratégias de prevenção definidas pelos biólogos marinhos são ineficazes devido ao aumento de temperatura global. Não, não é ineficaz. As estratégias de prevenção definidas pelos biólogos marinhos são eficazes devido à redução da temperatura global na última década. Onde reduziu a temperatura, gente? Onde é que reduziu a temperatura? Pelo amor de Deus. Né? Não reduziu a temperatura bosta nenhuma. Ok? Então, letra B de bola. Vamos para as últimas duas questões dessa aula teste, apresentação aqui, ó. Ó, número 9, Serra do Curral. Cara, essa questão é super recente, ó. Na data aí do texto, abril de 2022. A Câmara de Atividades Minerárias do Conselho Estadual de Política Estadual
da Secretaria, aprovou o parecer favorável à Superintendência de Projetos Prioritários, nesse sábado, para o licenciamento ambiental da Taquaril Mineração. Ó, que foda isso. Para que a mineradora possa se instalar em um dos cartões postais de Belo Horizonte à Serra do Curral. Na avaliação dos participantes contrários ao empreendimento, o licenciamento ambiental concedido à Tamisa atropela o rito de tombamento da Serra do Curral como patrimônio cultural do Estado, que começou em 2018, mas permanece paralisado. Só uma atualização, tá? Tá proibido mineração na Serra do Curral, né? Isso foi uma decisão judicial recente. Olha só, de acordo com as informações abordadas na notícia publicada, assinale a alternativa correta que indica as consequências ecológicas possíveis de um empreendimento de mineração pode causar ao meio ambiente. Então, esse é o tipo de questão, gente, que é uma questão meio Walt Disney, tá? Quando tiver alguma coisa muito ridícula, absurda, é óbvio que não é a resposta certa. Óbvio. Então, fique atento àquela questão mais bonitinha, aquela questão que, pô, entra no ouvido assim, ó. Você fala, cara, que perfeito isso. Se fosse assim, ia ser muito massa. Então, presta atenção. Risco de aumento populacional da fauna. Agora a mineração vai aumentar a quantidade de bicho ali no lugar. Se ferrar. Risco de impactos no meio biótico, né? Galera que tem vida associada ao desenvolvimento acelerado da vegetação nativa. Não. Desenvolvimento acelerado da vegetação nativa, aumento de nicho ecológico. O nicho ecológico é o modo de vida, né? De ter mais comida, mais espaço, mais lugar para ocupar. Óbvio que não, né? Risco de impactos no meio físico associado a baixa emissão de material particulado de suspensão e de gases de combustão. Baixa emissão de material particulado? Não. Risco de desabastecimento hídrico associado à bacia do Rio das Velhas, além do impacto social e na saúde da população de Belo Horizonte. Cara, olha só isso. É muito... Pô, tá tocando aqui, peraí. Então, pessoal, cara, é muito fácil você responder questões assim. São questões que divagam sobre absurdos e uma coisa que é a mais certa. Pô, se o cara tá minerando ali, ele pode contaminar o Rio das Velhas, fudeu pra todo mundo, né? Eu vou ter que gastar mais pra tratar essa água, né? Eu vou ter um impacto direto naquela população que explora o rio, isso é óbvio. Não vai aumentar bicho, não vai aumentar a vegetação. Então, é a letra D, né? Claramente aí a gente tem, né, uma questão muito tranquila. Deixa eu botar aqui, ó, risco de desabastecimento hídrico, social e na saúde, tranquilaço, né? Tranquilaço mesmo aqui. E por fim, cara, isso é evolução, isso é massa demais. Ó, análise de ossos de diferentes mamíferos mostram que todos apresentam a mesma organização de esqueleto, desde os ombros até a base dos dedos. Conforme figura abaixo, é possível verificar que mesmo em mamíferos muito distintos, tais como os seres humanos, baleias e morcegos, o arranjo dos ossos dos membros superiores e anteriores é igual. Sua função, no entanto, nem sempre é a mesma. Os seres humanos utilizam seus membros superiores para manipular objetos, as baleias os utilizam para natação e os morcegos para voar. Apesar das diferentes funções, são observados os mesmos elementos básicos do esqueleto e a mesma origem embrionária. Ao analisar as estruturas e as funções dos órgãos apresentados acima, é correto afirmar que a relação evolutiva existente entre eles é a de... Então, olha só, gente. Se eu tenho a mesma origem embrionária e as mesmas estruturas, ainda que tenham formas diferentes, que eu vou ter aqui, ó, vou ter húmero, rádio, una, carpo, metacarpo, falanges. Gato, a mesma coisa, húmero, rádio, una, carpo, metacarpo, falange. Baleia, húmero, rádio, una, carpo, metacarpo, falange. Morcego, húmero, rádio, una, carpo, metacarpo, falanges. Se eu tenho isso, significa que um ancestral comum, o cara tinha isso. E todo mundo que veio depois dele acabou herdando essa mesma estrutura, esses mesmos ossos. Ainda que tenham funções diferentes. Um utiliza para nadar, o outro utiliza para voar. Isso a gente chama
de irradiação adaptativa, né? Quando a partir de um ancestral surgem vários outros ali grupos, mas eles carregam características desse ancestral. Isso é irradiação ou divergência evolutiva. E isso gera o que a gente chama de órgãos homólogos. Então, os membros anteriores desses mamíferos são homólogos porque eles têm a mesma origem. E, principalmente, guardem isso, indicam ancestralidade comum. Indicam ancestralidade comum, ok? Agora, se eu tenho, por exemplo, quando comparado a asa de um morcego e a asa de um inseto, são diferentes. Tem estruturas diferentes. Um tem osso, o outro tem quitina. Então, quando a estrutura não tem a mesma origem, mas vai ter a mesma função, a gente fala num processo de convergência adaptativa. Esse processo de convergência adaptativa é quando dois organismos estão no mesmo local, num local, quando eu falo mesmo local, mesma pressão seletiva. Então, dentro da água, por exemplo, a pressão precisa ter mais hidrodinâmica. Então, voando, a pressão é para você ter uma melhor... Toda hora ele vai aqui. Ele é muito grossinho, gente. Que menininha linda. Mas me atrapalha muito. Então, sempre que a gente fala em convergência adaptativa, elas formam órgãos análogos. Órgãos análogos têm origens diferentes e a função é a mesma. Órgãos homólogos, a origem é a mesma e as funções podem ser ou não diferentes. Ok? Então, no caso aqui, né, qual é a relação entre estes órgãos? Esses órgãos são órgãos que têm o quê? Homologia. Tá aqui, ó. Letra D. Homologia. Porque tem a mesma estrutura, indicam a mesma origem, tá? A mesma origem embrionária. Então, isso é extremamente relevante. Beleza? Tranquilo? Bom, galera, se você assistiu essa primeira aula até aqui, pô, tô feliz demais da conta. Porque você viu o que vai vir ali daqui em diante. Você já viu o que vai rolar daqui por diante. Então, se você curtiu esse curso, ainda vão rolar mais 90 questões. A cada semana eu vou colocar 20. Então, essa aula foi gratuita. Você paga do jeito que você quiser, a plataforma tá aí. Você paga para ter as outras 90. Já tem 10 te esperando, hein? Para você arrebentar nessa prova de ciências médicas. Já tem mais 10 te esperando. Paga, faz a inscrição e tal. Vou ficar super feliz. Tenho 2 filhos para criar, tô precisando mesmo de grana. E a cada semana, nas próximas 4 semanas, eu vou postando, né, cada semana um módulo com mais ou menos não, né, com 20 questões resolvidas, ok? Com 20 questões resolvidas. Então, cada módulo vão ter 20 questões resolvidas. Eu espero que você continue aí, né, faça essa compra. Preparei com muito carinho essa correção, tá bom? Cara, boa sorte, né? Comprando ou não o curso, desejo você todo o sucesso do mundo. Se comprar, pô, tenho certeza que vai ajudar pra caramba, né, nessa sua preparação, beleza? Um beijo e até a próxima, até o próximo bloco de correção, tá? Beijo.